Bom dia, graça e paz a todos. Mais um domingo onde vamos ter aqui mais o tópico 2 e o tópico 3, porque o 2 é pequeníssimo, dentro do fruto do Espírito. E o tópico 2 ele é bem inerente, que ele vem trazendo que detalhes, embora ele seja bem curto, ele vem trazendo detalhes de como o fruto cresce em nós. Então, queridos, para nós iniciarmos, aliás, antes de iniciarmos, peço a você que já é inscrito, que deixe o seu like, que ative o sininho para que vocês possam ser lembrados, né, que assim que o vídeo for editado, ele automaticamente, o YouTube irá sinalizar para vocês. E aqueles que não são inscritos, que possam se inscrever para que o nosso canal seja fortalecido. Tanto o like quanto a inscrição, ele é fortalecimento para que o canal continue enviando para vocês o vídeo. Então, queridos, em nome de Jesus, que vocês possam também compartilhar este vídeo, tá? Porque muitas pessoas precisam saber sobre este estudo que estamos fazendo, porque muitos estão alheios a isso. Então, se faz necessário você também compartilhar este vídeo. E vamos ao texto. O fruto cresce naturalmente. Interessante, né? Todo fruto, ele cresce natural. Apesar da origem sobrenatural, o fruto é do Espírito. Ele é sobrenatural, mas é do Espírito. Que o Espírito também é sobrenatural. Ele não é natural, ele é sobrenatural. Ele possui o aspecto natural, pois é fruto. Logo, se as condições estiverem de acordo, ou seja, se a pessoa está em Cristo, João 15, 4 e 5, e permite que o fruto, que o Espírito Santo governe a sua vida, Gálatas 5, 18, o fruto se desenvolverá naturalmente. É bom lembrar que isto não ocorrerá imediatamente, pois nenhum fruto é produzido do dia para a noite, ou da noite para o dia, mas é um processo gradativo, contínuo, e que se provará a cada circunstância que exigir da pessoa uma reação diferente da que realizaria se estivesse sob o domínio da carne. João 15, 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: estai em mim, o versículo 4, estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, ou em qualquer outra árvore. Se você corta o galho de uma mangueira, ela não vai dar mais fruto. Mas a tipificação aqui é a videira. Na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, mas vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
Sem mim, nada podereis fazer. E aqui, Jesus ele vem esclarecendo o que nós lemos. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, aí ele dá o exemplo, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se eu não estiver em Jesus e ele não estiver em mim, eu não dou fruto. E se eu não dou fruto, o que será da minha vida se eu não der fruto? O que será da minha vida se eu não discipular? E aí ele no 5 ele diz, eu sou a videira, ele é a videira. Só que o pai que é o lavrador ou agricultor, se a vara não estiver dando fruto, ele vai cortar, ele vai tirar e vai jogar fora, vai jogar no fogo, porque o que não dá fruto não presta para estar na videira, porque só vai sugar a seiva da videira e não vai produzir. Então, nós precisamos estar ligado à videira para que possamos dar muito fruto. Só que ele vai limpar. Ele vai limpar aquele galho que dá fruto para que ele dê ainda mais fruto. Por isso é gradual. Não é de imediato. É uma sequência. Ela não é interrompida, mas sim, ela é uma produção contínua, porém lenta. Contínua, porém lenta. E no final do 5 ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. E em Gálatas 5, 18, ele vai dizer o seguinte, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Todos que estão guiados por Cristo não estão debaixo da lei. Mas os que são guiados pela carne, eles estão sujeitos à lei, porque tudo que ele vai praticar, ele está infligindo a lei. Portanto, se faz necessário nós permanecermos no Espírito. Porque o fruto que o Espírito produz em nós, ele nos tira da sujeição da lei. Porque nós não vamos praticar coisas que nos deixem debaixo da lei. Ok? Então, queridos, é assim que funciona. Não vamos estar no domínio da carne. Jesus diz que conheceremos uma pessoa pelos seus frutos. Mateus 7,16. Conheceremos a árvore pelo seu fruto. Ou seja, as pessoas serão conhecidas pelo seu fruto. Será que você pode ser reconhecido como um dos tais? Será que você está sendo reconhecido como um homem de Deus e uma mulher de Deus? Porque é impossível plantar milho e colher feijão. A lei da semeadura, ela é infalível e reveladora, pois revela o que estamos plantando.
se eu tenho mansidão, se eu tenho longanimidade, se eu tenho bondade, se eu tenho amor pelas pessoas. Contra estas coisas não há lei, porque estas coisas são frutos do Espírito. Ainda que sejais perseguidos, mas não há lei. Nós vemos que os grandes homens da Bíblia, os grandes profetas, os grandes reis, os grandes juízes, eles estavam sujeitos ao Espírito de Deus sobre eles, e contra eles não havia lei, ainda que eles fossem perseguidos. Davi foi ungido rei e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele foi perseguido, mas ele não foi subjugado à lei. Mas quando ele praticou obra da carne, ele ficou sujeito à lei. Mas por ele ter reconhecido que errou, por ele ter reconhecido que pecou, ele permaneceu sendo um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Podemos dizer que existem duas possibilidades de plantio. Podemos plantar para a carne. É o que normalmente acontece, plantamos para a carne. Queremos mal às pessoas, queremos até matar as pessoas, queremos tripudiar as pessoas. Ou seja, para os nossos próprios deleites, prazeres e vontades pecaminosas, ou para o Espírito Santo. Todavia, é expressamente impossível plantar para ambos. Nós não podemos plantar para o Espírito e plantar para a carne. Ou plantamos para o Espírito, ou plantamos para a carne. E nesta manhã eu sugiro aos meus ouvintes e aos ouvintes do Espírito Santo que possam plantar para o Espírito, para que sejais revestidos do fruto do Espírito a cada dia, porém constantemente. Fujam do plantio para a carne. Todavia, é expressamente impossível plantar para ambos, pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E quem anda no Espírito jamais satisfaz a concupiscência da carne. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou você vai ser engolido pela carne, ou você seja protegido pelo Espírito. A semeadura inclui as companhias que temos, as amizades que cultivamos, a literatura que lemos, os filmes que assistimos no cinema ou na televisão, o tipo de lazer com que preenchemos nosso tempo livre e tudo o que ocupa nosso interesse absorve nossa energia e domina nossa mente. Sejamos livres
vamos escolher as coisas que nos alimentam e não as coisas que nos envenenam. Porque o que contamina para o mal é veneno. O reflexo do plantio escolhido se dará ou na manifestação das obras da carne ou na produção do fruto do Espírito. Além disso, quem planta para a carne colherá corrupção, morte, podridão, ao passo que a pessoa que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. E nós vemos aqui, queridos, que a carne, o que a carne oferece? Corrupção, morte, podridão, coisas que nos levam a estarmos debaixo da lei, sujeitos à lei. Gálatas 6:8, ele vai dizer: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A promessa. Quem semeia no Espírito herdará a vida eterna. E a conclusão nos traz: é esse o assunto, talvez de menor complexidade para entender, porém, o mais difícil de realizar. Ele é um assunto fácil de entender, porém difícil de realizar, devido o atrito entre a carne e o espírito. Essa militância entre a carne e o espírito, nós podemos dizer que é como nos dias de hoje, não da forma política, mas a direita, que está debaixo da orientação de Deus, que é o bem para a nação. A esquerda, que representa a carne, quer levar o Brasil dentro da corrupção, dentro da morte, como os muitos já morreram. E se a carne vencer, muitos morrerá. Nós estamos vendo aí, tá? Exemplo vivo. Não que seja difícil acesso, mas o que normalmente ocorre é que as pessoas estão mais preocupadas com os dons exteriores do Espírito do que propriamente com o exercício constante de uma vida que reflita o caráter de Deus. A maior e mais poderosa de todas as marcas que um servo de Deus pode ter em si é produzir frutos que permaneçam para sempre. João 15:16. Os nossos frutos precisam permanecer e sem estar bichados, porque o fruto bichado ele morre, ele não permanece. Neste tempo de incertezas, de tanta violência, prestem bem atenção, neste tempo de incertezas, de tanta violência, egoísmo, mortes e catástrofes, as pessoas estão procurando na igreja e nos cristãos os frutos de uma vida que foi transformada pelo Espírito Santo, ou seja, que não esteja com frutos podres, mas com frutos saudáveis.
Por isso é imprescindível que escolhamos semear para o Espírito, pois para a carne já basta o mundo sem Cristo. Para a carne já basta o mundo sem Cristo. Queridos, que Deus vos abençoe e lhes dê um domingo muito abençoado. Quero deixar uma mensagem para vocês nesta manhã. Hoje é domingo de Santa Ceia. E eu quero pedir a vocês que examinem-se a vocês mesmos. Se acharem algo errado, peçam perdão. Mas não deixem de ir à igreja por picuinha, por tristeza, mas que vá, se arrependam e ainda que não tenham cometido nada contra ninguém, ainda assim se perdoe, e vá e participe da Santa Ceia, porque a Santa Ceia, ela traz vida sobre nós, ela traz saúde sobre nós. Em nome de Jesus, que vocês possam entrar neste contexto, nesta manhã, durante este dia, e participem em nome de Jesus. Deus vos abençoe.